fez. Isso aqui eu achei tão lindo, porque mostra a misericórdia de Deus. Você vê que nessa época aqui, Jesus, ele nem tinha ainda se entregado por nós. Mas mesmo assim, a misericórdia do Senhor alcançou a Raabe naquele lugar de prostituição e de idolatria. Porque ela cresceu aprendendo a se prostituir. Ela cresceu naquele ambiente de prostituição, naquele ambiente de idolatria, onde as pessoas não serviam ao Senhor. Então, para ela, aquilo ali era o certo. E eu quero lembrar aqui a cada um de nós quantas coisas nós aprendemos lá no mundo quando nós não conhecíamos a Jesus. E nós crescemos fazendo aquilo, pensando que aquilo era certo. Já parou para pensar nisso? Quantas coisas você fazia com todo gás, com toda a vontade, né? Mas você achava que aquilo era bom, satisfazia a sua carne, né? Então aqui nós vemos a fase que Raabe viveu, o início da história de Raabe. Foi uma fase que ela não era forte no Senhor. Ela só tinha força natural, né? Então Deus está querendo te despertar para isso hoje. Que você precisa atentar, que eu preciso atentar também, para lembrar e parar para observar. Será que eu estou andando na minha força natural ou eu estou andando na força do Senhor? Você tem que se fazer essa pergunta. Eu quero te fazer hoje. Mas seja muito sincera. Por quê? Porque você está na mesa do oleiro. Seja muito sincera, porque toda transformação só acontece quando nós temos a consciência de que precisamos da transformação. Enquanto a pessoa não se conscientiza de que ela precisa de mudança, ela nunca vai mudar. Então eu quero lhe perguntar hoje: você está andando na força do Senhor ou você está andando na sua força só? Né? Aí nós vemos que aquilo que Raabe estava fazendo, ela estava fazendo com base na carne, né? Então, como é que eu sei se eu estou na força do Senhor ou se eu estou na minha força? É quando eu começo a observar as minhas atitudes, os meus frutos, o que eu ando pensando, o que eu ando alimentando, o que eu ando fazendo. É mais voltado para a carne ou é mais voltado para o Espírito? Nós, como mulheres que queremos viver o melhor de Deus, temos que ter essa balança em nossas mãos todos os dias. É pararmos e perguntarmos a Deus: será que essa atitude que eu estou tendo aqui, esse pensamento, esse desejo que eu estou tendo, ela está sendo baseada na minha força ou na força do Senhor? Né? E aqui eu vejo que Raabe, aquela posição que Raabe estava de prostituta, não foi o suficiente para impedi-la de se aproximar do Senhor. E eu quero lhe dizer hoje, se você está aqui, talvez passando até por um vendaval como Raabe estava passando, porque aquela situação que ela estava vivendo não era uma situação que o Senhor programou para ela, nem para nenhuma mulher. É uma situação de humilhação. Era como se ela fosse um objeto na mão de outras pessoas. Então ela não era feliz. Ela podia conquistar o que ela queria comprar, ela podia fazer o que ela queria, mas ela não era feliz. Faltava felicidade. E nós temos que entender isso. Se eu quero ser forte no Senhor, eu preciso abrir mão daquilo que até vai trazer a felicidade para a minha carne, mas vai me levar para uma tristeza eterna e que vai me impedir de desfrutar o melhor. Qual é o melhor? A força do Senhor. A força que o Senhor tem para você é sobrenatural, né? E eu quero lhe dizer: não permita que o seu pecado te impeça de se aproximar do Senhor. Não permita que aquilo que você fez, talvez até
de pecadinho e pecador. Eu digo que não tem nem pecadinho nem pecadão, é tudo pecado para Deus. E a misericórdia de Deus, ela alcança para quê? Para transformar. Né? Para transformar, eu quero lhe dizer que você precisa fazer como Raabe. Faça como Raabe. Ela rejeitou o peso do pecado e ela entendeu: eu tenho uma nova oportunidade. Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está te dando, está me dando uma nova oportunidade. Que você saia daqui hoje com a sua aliança limpa na presença de Deus. Que você saia daqui hoje pronta para viver o que Deus tem preparado para você. Porque são coisas grandes, isso não é conversa fiada, não. O que Deus tem para você é coisa grande. Se você se agarrar a Ele, se você fizer o que essa mulher fez, ela deixou a sua força de lado e ela agarrou a força de Deus, mesmo sem conhecer o Senhor direito. Se agarre à força do Senhor. Não se apegue aos títulos que alguém te colocou lá fora. Talvez você está aqui, mas você tem um título de mentirosa, de adúltera, talvez até o título de prostituta, de drogada, né? De invejosa. Mas eu quero lhe dizer que não foi para isso que o Senhor te criou. Deus é o Deus que transforma, o Deus que muda história. E Ele nos transforma a cada dia. Amém, irmãos? Todos nós aqui precisamos dessa transformação. Todos os dias, todos nós precisamos dessa transformação. Porque nós ainda não somos perfeitos. Estamos aqui na terra, estamos aprendendo. Você não pode se entregar. Amém? Diga aí: eu não posso, é me entregar. Amém? Você não pode se entregar. Aí no versículo 8 diz assim, ó: jogue o seu passado no lixo em nome de Jesus. E quando você ficar se agarrando ao seu passado, você não vai avançar. E quando você ficar olhando para trás, para as coisas que você fez de errado, você não vai avançar. E quando você ficar ouvindo até as pessoas que faziam errado com você, e hoje olham para você e falam assim: você fez tanta coisa errada, ela está tirando onda de santa. E quando você ficar dando ouvido a essas palavras de Satanás, você não vai avançar. Se Deus já jogou o seu passado lá no esquecimento, por que você está se agarrando a Ele? Se Deus já disse que te perdoou, por que você não está se perdoando? Seja livre para viver o que Deus quer que você viva. Seja livre. Deixe o Espírito Santo de Deus te lavar por dentro e arrancar. Talvez tenha um peso. Aí tem gente que não consegue mesmo se perdoar. Tem gente que fala assim: como eu tive coragem de fazer isso? Eu digo: você teve coragem porque você ainda não era forte no Senhor. Você tem que se alegrar agora que você não tem mais coragem de fazer, porque agora você é forte no Senhor. Você conheceu Deus, que Deus sentido para a sua vida. Você não pode comprometer o seu presente e o seu futuro por uma coisa que você não pode mudar mais. Entregue nas mãos de Deus hoje. Entregue nas mãos de Deus. Raabe me deu o que eu vou pedir a esses homens. Vai fazer com que essa vida de prostituição e essa vida de idolatria fique para trás. Eu nunca mais vou viver isso. Ela sabe: eu não quero mais isso. Você tem consciência que você não quer mais aquilo.